Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo e hoje, dia 12 de março, dia precioso para nós. É o segundo domingo do mês de março e nós já estamos nos programando porque daqui a um mês exatamente nós vamos ter um evento, Pastor Cláudio e nossa querida Lloyd, um evento muito precioso. Será uma quarta-feira, dia 12 de abril. Nós vamos receber a visita do nosso ilustre pastor, nosso querido irmão na fé. Hoje ele é administrador da Embaixada Cristã em Jerusalém, Dr. Barry Denison, que vai ser acompanhado pela sua esposa, Debbie. Vão estar conosco para uma celebração especial. É uma quarta-feira, a partir das 19h30. Vamos ter um encontro fantástico. Você vai receber notícias de Jerusalém, vai receber uma palavra preciosa. Estava conversando com ele, queridos, e ele me disse que o desejo dele, que o coração dele está cheio, é para falar sobre o propósito esquecido da igreja. Eu penso exatamente assim, a igreja tem se esquecido de muitas coisas, não é? E lembrar dessas coisas que a igreja tem esquecido, principalmente em se tratando do propósito dela, vai ser uma coisa muito especial. Vai nos dar notícia do que está acontecendo pelo mundo. Ele tem andado pelo mundo todo pregando o evangelho, fazendo conexões. Então não perca dia 12 de abril, uma quarta-feira às 19h30. É um culto inabitual, a gente não tem o hábito de estar reunido na quarta-feira, mas especialmente esse 12 de abril vai culminar nesse grande e delicioso encontro. Eu quero convidar vocês para estarem conosco, né? Bom, eu quero saudá-los com bom dia. Bom dia. Jair engolindo bom dia. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lloyd. Bom dia. Bom dia, Bispo Nós Renato. estamos aqui já chegando no finalzinho do livro de Mateus, que foi uma delícia para nós. Aprendemos tantas coisas boas com Jesus. Eu, no culto de domingo passado à noite, eu dizia que eu gosto de levar susto, como se lendo da primeira vez o texto, né? Essa coisa do espírito de aprendiz, eu não quero nunca que isso aparte de mim. Eu nunca acho que um texto ele é tão óbvio que não possa ser tocado 200, 300, 1000 vezes, né? Então, nós estamos tocando num texto em que eu já li inúmeras vezes, porque ensinei inúmeras vezes o livro de Mateus. Quer dizer, o Novo Testamento eu ensinei inúmeras vezes nesses 40 anos que vou pregando o reino e ensinando sobre Jesus. Eu tenho transitado pelo texto o tempo inteiro. Eu sou também um devoto do Antigo Testamento, mas minha devoção primeira é Jesus e tudo que diz respeito a ele. O Novo Testamento me encanta muito, embora não seja muito diferente o que acontece com o texto da Antiga Aliança, não é? Que era a Escritura, né? E Jesus sempre estava pousado sobre essas palavras, ressignificando cada uma delas, né? Porque é essa chave hermenêutica chamada Jesus que nos consente transitar tanto por Moisés quanto por Paulo, mantendo o equilíbrio nessas duas polaridades, não é? De se anunciar as Escrituras. Então, Verdade. Com graça e sabedoria, com a graça divina e a sabedoria divina, nós vamos caminhando, mantendo o equilíbrio entre essas duas polaridades das Escrituras Sagradas, né? São 66 livros que devem ser lidos com todo respeito, com toda atenção, para que a gente não se perca em alguma curva do caminho, né? Verdade, Bispo. Eu estava até escutando o programa e até achei muito legal quando o pastor João falava sobre o que ele tem aprendido nessa caminhada, né? Discutindo versículo por versículo, relendo, reaprendendo.
Às vezes, como o senhor falou, às vezes você lê a Bíblia, passa por um capítulo, passa por um versículo diversas vezes, e quando você se aprofunda sempre tem algo novo, né? E achei legal quando ele falou também a respeito de um ouvinte que falou que o trabalho dele era só engolir, porque a palavra já estava bem mastigadinha, né? E ele ficava muito feliz de estar escutando e estar escutando um programa que o texto está bem destrinchado, bem explicado. Eu acho que o programa tem feito isso, né? Passeado ali, trazendo o novo, trazendo o velho. Eu lembro que estou falando no programa passado das várias versões, né, do aprofundamento em várias versões, que isso é importante, que você está lendo a Bíblia, quando você está discutindo a respeito da palavra, você não se ater só àquela versão que você tem um pouco de dúvida, procurando uma versão que traga mais clareza, né, que se adeque melhor. E isso também é importante. É o que a gente está fazendo aqui. Pesquisando, está lendo, está trazendo, está aprendendo, né? É uma palavra que você não só fala, não só explica, não só explana ali sua linha de entendimento, mas aprende também com ela. Estamos aí destrinchando o livro aí de Mateus, já encerrando, e eu tenho certeza que não só nós aqui do programa estamos digerindo essa alimentação espiritual, como também todos os nossos ouvintes, né, têm crescido bastante com aquilo que a gente tem lançado, como estou falando, com responsabilidade, né? Não são borrões, né, da Bíblia, mas claro, trazendo e levando para os nossos ouvintes aquilo que é responsável a respeito da palavra de Deus. São os ensinamentos que a gente tem aprendido e tem passado e tem aprendido e passado novamente, reaprendido, né? É um ensinamento constante, né, Cláudio, meu pendor maior, Lloyd, para as Escrituras é o ensino. Eu me sinto muito à vontade ensinando. E como esse mestrado, né? Esse mestrado, ele garante a nós a leveza de penetrar no texto bíblico, né? Eu acho que o método mais seguro para se estudar as Escrituras é esse método expositivo, porque evita as digressões, né? Por exemplo, se você tem um estudo temático, você corre o risco de ser tendencioso em algum texto e descontextualizá-lo para favorecer o seu tema, e aí compromete a integridade do texto, né? Eu não estou dizendo que deva ser evitado os sermões temáticos, os estudos temáticos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te dizendo que o mais seguro que nós temos para evitar qualquer borrão, qualquer deslize, é esse método expositivo que nós temos já há anos usado para que a gente se contextualize, né? Politicamente, geograficamente, historicamente, culturalmente. E aí a gente evita algumas derrapadas no texto que a gente vai se utilizar dele, né? Isso. A gente fica um pouco mais amarrado para evitar especulações, né? Isso. De maneira que adotar essa maneira de ensinar, para mim, tem sido a maneira mais segura nos anos que eu tenho vivido, né? Então, é por isso que a gente está aqui, versículo por versículo, para evitar as loucuras, né? E há uma graça, né, também sobre a sua vida, quando o Senhor está falando, explicando o texto, a gente vê que há uma graça, uma unção, né, sobre essa explicação, a maneira como o texto está sendo, né, escorrido, liberado, e a gente sente. É graça divina mesmo, graça Lloyd. divina, é isso. Olha, Lloyd, podem não gostar de mim, mas não tem como estar rebatendo aquilo que a gente tem ensinado, porque a gente tem estado bem entranhado nas Escrituras, né? Então, eu estou certo de que de mim podem não gostar, mas da nossa fala, ninguém tem do que reclamar de verdade, né? Eu penso assim, ou a gente profissionaliza, no melhor sentido da palavra, né? Ou a gente profissionaliza a relação da gente com as Escrituras, ou a gente vai andar pelos amadorismos, cometendo
derrapadas aqui, ali, acolá. Eu prefiro profissionalizar isso, né? Criar essa relação responsável com o texto para contribuir de alguma forma. Olha, os meus dias já estão ficando raros pela terra. Eu já tenho a clareza de que vou viver menos do que eu já vivi. Então, eu estou procurando contribuir com todo o recurso que eu adquiri ao longo dos anos. Estudando aqui, estudando ali, estudando acolá, aprendendo com mestres preciosos como eu tive na minha história e tentando entregar o melhor, o mais sóbrio, o mais profundo, o que mais significa, o que mais marca a vida da gente. Né? Não ficar perdendo tempo com discussões infundadas, com textos que polemizam e não trazem crescimento e maturidade. Né? Bom, a gente já andou aí quase que metade do nosso tempo de hoje. Mas valeu a pena, Mas a viu? introdução ela é importante para a gente se situar. Né? Nós já estamos aqui, Lloyd, no versículo 57 do capítulo... 57 do capítulo 26. 26. Isso, né? Jesus está ali, Judas o trai, denuncia Jesus diante das autoridades religiosas, um monte de gente falando mal dele. Os discípulos fugiram. Fugiram. E Jesus ficou aqui sozinho. Então vamos ver agora a leitura a partir do versículo 57. O grupo que prendeu Jesus levou perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Vamos dar uma paradinha aqui, só um minuto, uma pausa para pensar. Eu quero conectar isso com aquilo que a gente estava falando ainda há pouquinho. Aqui estava toda a cúpula religiosa. Eles estavam tentando encontrar alguma acusação falsa contra Jesus. Onde? Em que lugar eles estavam procurando? No texto bíblico. No texto bíblico. Então, eles estavam caçando motivos dentro do texto bíblico, e era essa a grande artimanha deles. Você vê que aqui estão os soldados do sumo sacerdote, está a cúpula religiosa, aqui estão todos aqueles do concílio judaico, dos caras mais importantes dentro da política religiosa, social. Eles estavam tentando encontrar um texto bíblico onde Jesus se enquadrasse dentro dele. Ou seja, estavam descontextualizando tudo que podiam para colocar Jesus ali. Eles nem se lembram do que Jesus disse um tempo atrás para os fariseus. Vocês estão procurando nas escrituras, né? Mas eu sou a escritura e vocês não me discernem, vocês não me leem, vocês não me enxergam, porque vocês estão lendo as escrituras fora de mim. Eu sou as escrituras, eu sou de quem Moisés disse, de quem os profetas disseram. Eu estou aqui o tempo inteiro e vocês não me leem. Era o que eles estavam fazendo. Estavam lendo Moisés e tentando encontrar um motivo. Não é assim que acontece também nessas verdades do rebanho? Se procura verdades do rebanho, não verdades divinas, verdades do rebanho, usando o texto bíblico para sustentar suas teses, para sustentar as suas colocações e as suas posições. Era o que esses caras estavam fazendo.
Aonde é que eles estão procurando acusação contra Jesus? Olha no próprio texto bíblico. Era ali que eles estavam tentando encontrar e enquadrar Jesus em algo, mas eles não conseguiram encontrar. Era uma rivalidade que não tinha a ver com o zelo das Escrituras. Ali estava mais do que um zelo, ou nem o zelo estava. Ali estava a proteção dos negócios deles, né? Ali estava a proteção do varejo religioso, do mercado religioso e de tudo que envolvia nesse mercado. Ali estava a proteção dos rebanhos vendidos no templo, ali estava a parte que eles ganhavam dos cambistas, ali estava o negócio. Ali estavam os negócios dos vinhais que alimentavam o vinho da sociedade, que estava na mão dos sacerdotes. Ali estava toda uma cultura tentando impedir Jesus de lançar luz sobre aquelas trevas. Era isso que eles estavam fazendo. Jesus os incomodava porque Jesus trazia luz à escuridão. Ele ressignificava Moisés. Ele renomeava as ordens absurdas. Ele dava novo sentido à vida das pessoas. Eu me lembro de Isaías dizendo que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Esse eclipse existencial, essa escuridão na existência do povo daquela época, foi iluminado por Jesus. E a luz incomodava as trevas, porque as trevas se beneficiavam com essa retroalimentação do negócio. Era aqui. O que me espanta é que era buscar texto bíblico para condená-lo. Assim como às vezes acontece na contemporaneidade. Tocou na verdade do rebanho e nos negócios eclesiásticos, no varejo eclesiástico, pronto. Vão arrumar um texto bíblico para excomungar você, né? E eu acho bem interessante, Bispo, que você fala de contemporaneidade, é que realmente acontece. Eu acredito que o julgamento que Cristo passou, tentando, eles buscando a legalidade naquilo que era ilegal, porque não tinha nenhum fundamento, né? Tanto que eles vão usar textos para tentar fundamentar as suas teses, buscando falsos testemunhos, entre aspas, para tentar fundamentar o julgamento de Jesus, justamente para tirar de cena o concorrente legal. Sim. Aquele que trazia o esclarecimento, a luz da palavra. E isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Quando nós começamos a expor a verdade da palavra, você vai incomodar alguém. Eu lembro muitas vezes, eu falava em algumas pregações, né, que se tirasse o demônio das igrejas, muitas igrejas fechavam, fechavam as portas. Isso incomoda. Né? E a gente passa por isso constantemente. Eu tenho uma mensagem, desculpe te interromper abruptamente. Eu tenho uma mensagem, eu não sei se está no YouTube, Didi, chamada Bem-vindo, Brother Satã. Eu falava sobre uma amizade sólida e lucrativa com Satanás, né? Sim. Como essa amizade gera dividendos para o varejo eclesiástico, né? Como o diabo é uma ferramenta assustadora. Ainda usam os gafanhotos migradores, a locusta atrás da porta para a aferição de lucros e vantagens econômicas dentro da igreja, por exemplo, né? Então, assim, eu fico assustado porque é exatamente isso que a igreja da nossa época, a gente tem de verdade, Cláudio, se afastado do propósito essencial da igreja. Eu acredito nisso. A gente está assim, rumando para um grande business, né? Eu espero que esse business finde. A pandemia bem ajudou para que os business tivessem abalos, né? O mundo dos negócios tiveram abalo sério. Mas era isso que eles faziam.
E assim, bispo, e a partir do momento que você começa a expor, né, falando para os nossos amados ouvintes que têm nos acompanhado e têm visto a exposição da palavra, estou falando, a introdução foi bem significativa, né, bem coerente, quando você fala da palavra, do fundamento, do alicerce, né, da clareza. E a partir do momento que você começa a expor esse varejismo eclesiástico com fundamento, é claro que a retaliação vem. E pode ver, isso é bem claro. Quem começa a te acompanhar, acompanhar os programas nas redes sociais, né, começa a rebater, começa a se incomodar e vai retaliar. Vai retaliar. Porque o objetivo do varejista eclesiástico não é ter o seu varejismo obscuro exposto, não. Ele quer continuar sendo varejista. E quando você encontra alguém que vai contra isso, que rebate isso à luz da palavra e mostra ali com clareza o que está sendo feito, a retaliação vem. Ou você acha que nós não sofremos retaliação? Claro que sofremos. Sofremos. Né? Nós sofremos ali constantemente, eu acredito constantemente, nós somos atacados. Por quê? Porque constantemente a gente está expondo, quem tem acompanhado os programas, o Café com o Bispo, tem visto constantemente a gente está expondo algumas situações que nas igrejas não são expostas. Sim. Não são faladas, não são nem discutidas, nem sequer cogitadas. Porque aquele domínio de massa de o rebanho permanece. Cláudio, antigamente nós tínhamos os bodegueiros eclesiásticos. Eles eram donos das suas bodegas, né? Hoje o mercado sofisticou e nós temos até varejos SA. Varejos de investidores internacionais para sustentar uma teologia vã, fracassada, que tem a ver com raciocínios lógicos, mas completamente divorciados de Cristo, né? Aí eu vejo Jesus no texto. Jesus chega, os caras lá olham para ele, pô, esse cara tá bagunçando o nosso negócio, a gente tem que arrumar um jeito de tirar ele. Isso é a lei do mercado. É a lei do mercado, funciona assim. Sim. Entendeu? O cara tá bagunçando, tá me prejudicando, tá expondo aquilo que é errado, ilegal. Tá me expondo, vamos tirar esse cara da parada. Sim. Vamos arrancar ele aqui porque não tá dando certo. Tá colocando a nossa transação, o nosso varejismo lá, eclesiástico, em risco. Vou tirar Jesus. Não importa o meio, não importa o que a gente vai fazer. Se é certo ou errado, vamos tirar. Isso acontece. Todos os dias. Tem aconteceu lá na época de Jesus, vai continuar acontecendo na nossa época e vai continuar acontecendo. Toda vez que se levanta um pregador, que se levanta um orador, um conhecedor, um profeta da palavra que expõe aquilo que está errado, essa imagem dessa pessoa, ela vai ter, as pessoas que se sentem ofendidas, que se sentem expostas, que se escondem atrás da Bíblia, vão tentar obscurecer, vão tentar apagar essa voz, vão tentar calar essa voz de alguma forma. Porque isso vai expor o seu varejismo, o seu negócio, ou sei lá, aquilo que ele está escondendo, que ele está fazendo de errado, o seu domínio. Jesus não era uma concorrência, né, Loura? Não era. Não. Jesus não era uma concorrência, Não. Ele não estava ali para concorrer, não estava ali para tirar os fregueses, estava ali para trazer clareza. Trazer a luz, né? Mas eles queriam simplesmente apagar a luz de uma vez, né? Claro. Não bastava mais, agora eles não queriam mais indagar Jesus, eles tinham um plano perfeito, um plano para vamos tirar esse homem daqui, não vamos mais dar uma oportunidade, não vamos mais indagá-lo, vamos simplesmente tirar esse homem daqui, apagá-lo, apagar a luz. Quem era a luz? Jesus. Ele diz, quem me segue não andará em trevas. Pois é, então agora iriam andar em trevas, né? Sim, a treva só beneficia a própria treva, né? E a luz, é interessante que a luz não gera sombra, né? Não. A luz não gera sombra. Não. Se você fotografar um palito de fósforo e projetá-lo na parede, você só vai ter o palito. A luz não gera sombra, né? E Jesus, ele é essa luz que não gera sombra, não gera dúvida, não gera questionamentos, gera antagonismos, né? Gera oposição, mas não gera sombra. Sabe o que eu acho interessante, Bispo? Quando você bate numa brasa com uma vara,
mais incandescente ela fica, mais sim. iluminada ela fica. Claro. Né? Se atiça mais o fogo. Claro, é oxigênio, né? É oxigênio fluindo ali e é bem interessante isso aí, né? Verdade, cara, verdade. Bom, Deus é bom e a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente. Hoje, dia 12 de março, dia precioso para nós. Muitos acontecimentos no dia 12 de março, na minha experiência de vida. Esse mês de março, na verdade, marca a minha história, né? Eu tive filhos que nasceram em março, eu nasci em março. Esse ano eu faço aniversário, é menos um ano. Não é mais, não? Não, não. Eu estou em contagem regressiva, então é menos um ano. Menos um ano. Contagem regressiva, e eu estou preparado para que esse dia zero chegue com leveza. Quando eu perdi o medo da morte, eu me livrei da angústia da vida. Porque a angústia está ligada à morte, né? Na verdade, está ligado ao medo de viver. Medo de viver. Quando você tem medo de viver, você tem angústia. Né? Você tem... Agora, medo de morrer gera ansiedade. E medo de viver gera angústia. E eu tenho me livrado da angústia e me livrado da ansiedade, porque é justamente isso, Cláudio. Eu sempre entendo, eu posso não amanhecer amanhã. Então eu vou fazer tudo o que me cabe hoje. Tudo que me cabe. Se me restar amanhã, eu tenho mais coisa para fazer. Se não, dever cumprido. Isso gera dentro de nós uma queda de ansiedade muito grande, porque o medo de morrer faz a gente querer viver tudo num dia só. É isso que gera a ansiedade em nós, né? Querer viver num dia todos os dias que vem pela frente. E não é possível. Basta ao dia o próprio consentimento do mal que já cabe dentro dele, né? Então, assim, eu tenho que viver bem aquele dia, cara, porque o outro nem sei se vai acontecer, e não sei mesmo, ninguém sabe. Então, perca o medo da morte, que você também vai perder o medo da vida, né? Estão ali bem ligadinhos. Gente, nós estamos aqui num cenário inusitado. Jesus está sendo levado para dentro da casa de Caifás, o sumo sacerdote, e estão procurando textos nas escrituras de Moisés para tentar condená-lo de tudo que é jeito, mas não há consistência, não há recursos cabais para detê-lo, né? Nós paramos bem aqui, não foi, Lloyd? Isso mesmo, né? Eles estavam procurando acusações falsas, uma após outra, né? E nenhuma era convincente. Finalmente, bispo, olha aqui, ó, versículo 60. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Dá uma paradinha aqui. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Mas o que Jesus quis dizer com isso? É isso que eu estou chamando de chave hermenêutica, né? Sim. Não é o que está escrito, é o que quer dizer o que está escrito. A hermenêutica bíblica deve se apoiar aqui, né? Está escrito, mas o que quer dizer o que está escrito? Nós estamos com um livro cheio de símiles, cheio de parábolas, cheio de figuras de linguagem. E se a gente não contextualizar isso, se a gente não discernir a intenção original do legislador, o que quis dizer o legislador quando disse isso? Porque a gente pode cometer graves acidentes lendo o que está escrito, mas a interpretação é o sentido que Jesus dá àquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus colocou ali o que quer dizer o que estava escrito. E aí perde a força de todos os acusadores, não é? Sim. Então é preciso se saber o que é que foi dito.
mas eles disseram o que Jesus disse, testemunharam o que de verdade Jesus falou. Mas o que é que Jesus estava falando com isso, né? Mas vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou: ordeno pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Ponto de novo. A autoridade do Deus vivo. Que diabo foi a autoridade do Deus vivo? Isso era só discurso. Isso era só oratória. Ele pensava que tinha a autoridade do Deus vivo sem nenhuma autoridade. A autoridade é se mover na ordem do autor e ele estava fora da ordem do autor. Não era isso que Deus estava dizendo, mas ele se arroga de ser uma figura respeitada dentro do métier para arrogar-se do direito de falar em nome do Deus vivo. Pessoal, né? Cara, a gente ouve tanta gente dizendo o que esse cara disse, não? Isso é tão atual, né? É tão atual. Tão atual. Falando em nome do Deus vivo e o Deus vivo não disse nada daquilo, né? Eu acho que não havia autoridade nem no sacerdócio dele, né? Que não era nem legal. Não era né? legal. Não era legal porque o sacerdócio dele não era. Na verdade, eu acredito que tinha 2 sacerdotes na época. Eram 2 sumos sacerdotes. Sumos sacerdotes, exatamente, que não estava dentro da prostituída. A ordem prostituída, exatamente. Assim, eu fiz uma pesquisa sobre Anás e Caifás. Caifás era sumo sacerdote e, por uma questão de negócio de família, Anás era genro dele. Ele coloca Anás no negócio para preservação do negócio de família. Não consta na pesquisa que eu fiz que Caifás era um sacerdote arônico, muito menos o Anás. Anás, eu acho que ele era do sacerdócio do Santo Anás. É um trocadilho, gente, é um trocadilho. Ele era sumo sacerdote do Santo Anás. Não era arônico, portanto, espúrio. Havia uma prostituição do sacerdócio, do sumo sacerdócio. Tanto que quando a palavra de Deus vem naqueles 400 anos de silêncio, né? Ela volta não ao sacerdote, ou não ao sumo sacerdote, ela volta a João Batista, filho de Zacarias, lá no deserto da Judéia, e veio a palavra a ele. Ou seja, Deus reconecta nesse novo sacerdócio. É assim, mudando o sacerdócio, muda a lei. Mudando o sacerdócio, muda a lei. O sacerdócio prostituído de Caifás e de Anás não encontra respaldo numa fala do Deus vivo. A fala do Deus vivo já está, nesse momento, com João Batista, que agora já está morto, né? Que nesse momento já está morto. Então, a palavra se esparrama e ela está sobre o próprio Jesus. Né? Ele é a própria Torá. E eles estão falando em nome do Deus vivo. Muita gente falando em nome do Deus vivo. Cláudio? Em nome de Deus. Nesse TikTok Sim. E nas postagens do Instagram, eu tenho estado estarrecido. Ora dá vontade de rir, ora dá vontade de chorar, ora dá uma indignação ao ouvir tantos absurdos. O que é que estão fazendo em nome de Deus, fazendo com que a igreja se infantilize? São verdadeiros fantoches, simulacros. Desculpe a minha fala agressiva, mas eu não posso me omitir nesse momento. São verdadeiros simulacros. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com uma simulação de verdade para se dizer em nome de Jesus. Quantas pessoas estão se casando indevidamente em nome de Deus? Isso mesmo. Quantas pessoas estão
abrindo seus negócios e falindo em nome de Deus? Quantas pessoas estão entrando no fracasso em nome de Deus, quando Deus não disse nada? Meu amigo, se Deus não disse nada, faça como Jesus, fique em silêncio. Opa, isso mesmo. Fique em silêncio. A gente, às vezes, no dom da profecia, as pessoas nos procuram como procuram cartomantes para discernir seus futuros. As vidas inseguras, elas vão para o místico, como se o místico fosse solução para a vida delas. E como dizia Rubem Alves, eu tenho citado muito esse texto dele, ele diz assim: a experiência mística não está em ver criaturas ou ouvir criaturas do além, do outro mundo. A experiência mística está em ver a beleza. E eu acrescento que experiência mística, acrescento eu ao texto do Rubem Alves, que experiência mística é ver o sagrado que está no outro. Que é a experiência mais mística, porque nós temos uma cultura de inspeção de esgoto. A gente só vê defeito dos outros, não consegue encontrar o sagrado. Essa é a maior experiência mística que a gente pode encontrar. Transformar inimigos em amigos. Essa é a experiência mística. E vale a gente pensar nisso, né? Não tem o que falar, meu irmão. Fique calado. E assim, eu vejo que em nome de Deus, as pessoas têm colocado Deus ali como o cobrador, né? Como o inquisidor daquilo que ele acha que está em nome de Deus, né? Eu lembro que um certo homem chamado Jim Jones, em nome de Deus, matou mais de 900 pessoas junto com ele. 918 pessoas. É o registro. É, o registro, exatamente. Junto com ele, em nome de Deus, populações inteiras foram dizimadas. Sim. Em nome de Deus, culturas foram exterminadas. Sim. Em nome de Deus, mais de 3 milhões de índios brasileiros foram executados. Em nome de Deus. Em nome de Deus, guerras entre protestantes e católicos. Né? Tem a história. Então, assim, qual o nome de Deus? Qual autor? Você está falando de autoridade? Quando foi que Deus autorizou? Que legalidade, muitas vezes, pessoas têm de proclamar em nome de Deus eu faço isso, em nome de Deus, esse que eu tirei em nome de Deus. Que é isso? Eu não estou desmerecendo os profetas, não, nem isso, nem desmerecendo a palavra. Mas eu estou levando que as pessoas que reflitam qual o nome que ele está representando ali. Quem lhe deu essa autoridade? Isso. É o que o senhor está falando. Sim. Às vezes é melhor a gente ficar calado. Eu não sei se você se lembra, nós tínhamos uma rede social chamada Orkut, né? Sim, lembro. E da nossa época. Deram um apelido de profetas do Orkut. O que o cara fazia? Ele ia ao Orkut, via as referências daquela pessoa, tinha um ponto de comunicação. Tem um filme que eu não sei se está disponível em algum canal, mas se um dia você tiver acesso, vale a pena você ver o filme. É uma comédia chamada Fé Demais, Não Cheira Bem. O cara tinha um ponto no ouvido dele, né? Então, o cara entrava no ambiente de culto e tinha lá o recepcionista que investigava o cara, queria saber o nome dele, tarará, 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 ok? E, no ponto, ele falava para o pregador. E o pregador utilizava-se dessa informação para dizer, tipo, vou criar um nome aqui, Bob Holly. Aí o Bob Holly, que não sabia que o pregador sabia o nome dele, ficava ali tenso, né? Tem alguém aqui com esse nome? Aí o cara levantava o braço e todo mundo, você tem uma doença assim, 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 parará, parará, parará. Normalmente, era um cara, tipo assim, vinha em cadeira de rodas, ok? Porque lá na recepção, botava o cara na cadeira de rodas, mas ele tinha um problema no ouvido. E ele dizia, fique de pé. E o cara se levantava. O cara não tinha problema na perna, mas lá na recepção botava ele na cadeira de roda.
E ele ficava de pé. Agora ande! E o cara andava. Aí todo mundo gritava, milagre, 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 milagre. Produzia um frisson dentro daquela congregação. Vou repetir o nome do filme. Fé demais não cheira bem. Então, muitas malandragens lá do tempo do Orkut, os profetas do Orkut, né? Era Orkut, né? Orkut. Isso gerava uma convulsão dentro da igreja. Eu fico pensando, para que Deus quer? Qual é a finalidade de que alguém diga o número do meu CPF? O meu endereço? Isso para que exatamente? Se não um exibicionismo, né? Uma fonte de pesquisa, e o cara está lá com o computador aberto dele, futucando o Orkut, né? Cara, que loucura! E fazia tudo isso em nome de Deus. Então, cuidado com as malandragens, gente. Cuidado com as malandragens. Em nome de Deus. Com falso milagre. Cuidado com esses caras, porque eles são aproveitadores. Perigosos. São aproveitadores, Lloyd. Eles estão atrás do que é monetário. Isso mesmo. Em nome de Deus, muitos ministérios, muitas igrejas estão sendo inauguradas, templos abertos, sabe? Ministérios que não eram nem para surgir, para nascer, né? Sim, mas o cara quer um negócio dele. Justamente, mas em nome de Deus, de qual Deus? Quem é esse Deus que está mandando você abrir uma igreja? Aí depois aquela igreja fica 5, 6 anos. Cada igreja que estava ali não está mais. Por quê? Não era em nome de Deus. Minha irmã, aquele negócio igrejas governadas por psicopatas. Pessoas que não aceitaram Jesus, bispo. Pessoas que são igual os Gálatas, entendeu? Vivendo as suas vidinhas, aquela simulação. Eu sou um líder de igreja, sou um pastor, e nunca realmente aceitou Jesus como seu Salvador. Sim. Eu tenho visto isso, eu tenho noticiado isso, porque eu tenho visto isso em contato com muitas pessoas que estão presidindo igreja, liderando igrejas, não tem realmente se convertido ao Evangelho. Mas essa ingenuidade, essa ansiedade do povo, essa insatisfação com a própria vida, faz com que esses caras ganhem sentido na vida delas. Elas não querem serem arraigadas a Cristo, elas querem uma solução imediata, né? É a era do descartável, tudo é descartável, e né? Assim, bispo, eu acho, e hoje é muito fácil para as pessoas, e as pessoas gostam disso. Eu acredito que tem muita gente que gosta de ser tocada com esse tipo de embromação. Foi um caso mais recente, agora eu estava vendo recentemente uma reportagem sobre um determinado pastor, não vou dizer o nome aqui, mas que usava essa mesma estratégia. Né? Isso a gente chama na linguagem de linguagem digital, né, de cibernética, chamado de OSINT, né, que se chama Open Source Intelligence, quer dizer, inteligência das portas abertas. Isso trabalha muito com engenharia social. Hoje está tudo exposto. A pessoa vai lá, entra ali no Instagram, entra no Face, entra no YouTube, pesquisa um pouco da vida do cara. E essa reportagem falava que o pastor, antes de ir em determinadas igrejas, ele entrava no link da igreja, pesquisava sobre a vida de alguns membros, se aprofundava mais no Instagram, fazia o OSINT, né, que é a inteligência de portas abertas em redes, aquilo que está disponível, aquilo que está livre, que não precisa de uma senha de acesso. Fazia essa pesquisa, essa engenharia social, e chegava na hora do culto, ele expunha a engenharia, a pesquisa dele, que ele tinha feito anteriormente. Chamava fulano, via se fulano, você, o senhor me fala, o senhor me diz que tu tá querendo comprar uma casa, o senhor me diz que tu tá com problema de relacionamento, o senhor me diz que tu tá com sonho disso, porque a pessoa já tinha exposto ali na rede social dele. Então, verdadeiros charlatões, né? Verdadeiros charlatões, isso é charlatanismo. Né? Que se apropriam do Senhor, né? Quando o Senhor, em nome de Deus, eu te digo, eis que eu tenho muito receio, desculpe, eu tenho muito receio quando as pessoas chegam até mim e dizem, eis que eu te digo, olha só, eis que eu te digo, então em nome de Deus, peraí mesmo, eu fico um pouco receio, não estou dizendo, não desmerecendo os verdadeiros profetas, né? Os verdadeiros emissários do Deus vivo, porque ainda há profetas em Israel, ainda há profetas em Israel, mas a gente fica um pouco receoso. Né? Cláudio, essa ingenuidade, Lloyd, que domina o coração da massa. Eu estava contando para vocês, eu pastoreava uma igreja num bairro lá no Rio,
Era um bairro muito populoso, né? Uhum. E ao lado do prédio da igreja tinha uma casa em que a dona da casa era cartomante. E aí, um dia, essa cartomante foi a um culto. Quando terminou o culto, ela veio me saudar, agradecida pela recepção que fizeram a ela e tal. E ela disse assim para mim: eu tenho muitas clientes minhas que são aqui da igreja. Elas frequentam minha casa para eu ler o futuro delas. Nós temos umas coisas em comum, pastor, me dizia ela, né? Aí eu descobri que alguns crentes da igreja frequentavam, era o desejo, era a ansiedade, né? O desejo de saber o futuro. Iam lá na cartomante. Então, na quinta-feira elas estavam na cartomante e no domingo elas estavam na igreja, né? A insegurança. Quantas pessoas ouvem a consistência da palavra em suas igrejas, mas a insegurança delas leva elas ou a cartomante que faz cartomancia mesmo, ou leva a essas portas sem... como é que se diz? Sem consistência, de pessoas que adivinham o futuro, embora não recebam o nome de cartomante, elas criam essa imagem religiosa, né? E as pessoas estão ali presas para saber se o marido traiu. Irmã, consulta a Deus aí para ver se meu marido me traiu, né? Aí leva o marido a uma reunião dessa. Aí aquela pessoa de oração olha e diz ao marido dela: vou mandar uma profecia agora, você está traindo sua mulher. Ele treme todo, faz xixi na calça e confessa até a traição de WhatsApp, né? Confessa. Está lá conversando com uma outra pessoa no WhatsApp, se engraçando, mas ele se sente o traído e começa e confessa, né? Aí ela sai como uma grande profetisa. Essas loucuras que acontecem, né? Destrói uma família para sustentar uma aparência de profecia, né? Diz que aquela é profeta, descobriu a traição do meu marido. Mas ela nunca contou que traiu o marido dela. Entende? Ela quer descobrir a traição do marido, mas ela não quer revelar. Ela sai como santinha e ele como vilão. Meu irmão, minha irmã. Em tudo em nome desse Deus, Tudo em nome desse Deus, né? Então tenha cuidado com essa coisa em nome de Deus, né? A gente tá cheio, né? Essa é a grande verdade. A pessoa basta ter um pouco de conhecimento hoje, bispo. Vamos dizer assim, eu vou me aproveitar do conhecimento que eu tenho na área da cibernética e utilizar isso para me tornar um super pregador, poderia fazer, porque é muito fácil. Hoje está todo mundo exposto. Essa é a grande verdade, é que está todo mundo exposto nas redes sociais. A vida da pessoa, da hora que ela acorda até a hora de dormir, ela está ali tweetando, ela está ali postando, ela está ali jogando no Instagram. Cláudio e Lloyd, fora os jargões que a gente usa, quando quer fazer uma coisa e não quer ser contradito, Deus me falou. Assim, um bate-papo com Deus, né? É um bate-papo. E eu fico pensando, Deus falou como? Eu me lembro do salmista, ele diz que a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, a coça da cria no meio do bosque, o cedro do Líbano se racha do alto a baixo, o mar se agita e espumeja, as geleiras se dissolvem quando Deus fala. E o cara é coleguinha de Deus. Não, porque Deus me disse, Renato, eis que eu te digo, você precisa fazer isso e aquilo, eu me aproprio dessa minha intenção, dou asas ao meu imaginativo, né? Ao meu fantasístico, e aí digo, Deus me falou, então ninguém vai me contrariar. Quando alguém chega aqui e me diz, olha, porque Deus me falou, eu digo, então por que tu vem me falar? Se Deus te falou, tu tem caminho livre, segue teu caminho, né? Sabe, bispo, eu acho interessante assim, eu vou fazer uma experiência minha, né? 99,9% das vezes que Deus me falou foi para me consertar. 0,1% Deus me deu uma fala para que eu desse a alguém. Mas 99,9% que Deus me falou foi para mim. Para que eu me consertasse a respeito de algo. Não para que eu expusesse em nome dele para outras pessoas. Não é por isso que as escrituras dizem que nós devemos julgar a profecia.
não julgar Deus, mas julgar a profecia, porque a profecia é dita por um homem. Esse homem pode estar empolgado, esse homem pode estar mentindo, esse homem pode estar em êxtase com a história e não tem nada a ver com Deus. A profecia só pode ser considerada profecia quando ela se realiza. Exatamente. Antes de se realizar, ela só é uma profecia, uma palavra dita. A profecia, ela só pode ser considerada quando ela se cumpre. Porque até então é uma palavra dita por alguém, um homem, que pode estar inclusive equivocado. Que pode estar, inclusive equivocado, exatamente. Ai, meu Deus do céu. Vamos ali tomar um cafezinho, que é só tomando um café para reanimar aqui. A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Lembrando a você que no dia 12, daqui a um mês exatamente, no dia 12 de abril, nós vamos receber, com muita alegria, vindo diretamente de Jerusalém para estar conosco, o nosso mentor espiritual, aquele que é nosso conselheiro, nosso orientador nas questões dos nossos conflitos existenciais, Dr. Barry Dennison. Ele vem com sua esposa, a doutora Debbie, para nos presentear com a vinda deles, e eu quero convidar você. A gente vai receber notícias de Jerusalém e ele vem trazendo uma mensagem tão contemporânea, tão boa para nós, falando sobre o propósito esquecido da igreja. A igreja tem se esquecido de tantas coisas que tem me preocupado, né? E a gente precisa repensar no propósito esquecido, né? E vai ser importante para nós essa convivência com o Dr. Barry, que vai acontecer no dia 14 de abril, exatamente daqui a um mês. E hoje, dia 12 de março, nós estamos aqui no capítulo 26 do texto de Mateus, compartilhando esse conteúdo maravilhoso que é essa experiência pré-crucificação, né? Estamos ali no pátio da casa de Caifás, eles dizendo coisas em nome de Deus, que Deus não estava nem aí, Deus não estava autorizando nada, não havia autoridade, era um sacerdócio prostituído, e agora Jesus está bem diante deles, né, Lloyd? Jesus, e ele é questionado, né? Jesus foi questionado, ele diz, olha, ordeno pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto. Você mesmo o disse, e isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou, ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram, morte! Ele merece sentença de morte! Os homens começaram a cuspir e a bater nele. Enquanto esbofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias! Diga quem foi que bateu agora. Olha aí, vamos parar aqui. Gente, eu dizia que, no domingo passado à noite, eu dizia que a humanidade de Jesus, ela nos dá uma segurança, a segurança de sermos entendidos por Ele. Enquanto o Verbo era Deus, Deus entendia o homem da perspectiva divina. Agora, Jesus, na natureza humana, passando por todas as experiências, e o apóstolo diz que ele foi tentado em tudo, tentado em tudo, tentado em tudo. Em tudo ele pode nos compreender, porque ele não era um ser híbrido, ele era um homem sofrendo na sua pele, na sua carne, todas as experiências humanas que alguém pode sofrer. Inclusive, lá na cruz, ele experimenta pela primeira vez a solidão, o abandono. Nós que somos cronicamente gerados por essa falta que ele não tinha até a cruz, na cruz ele revela sua grande falta, a ausência de Deus na vida dele.
ele está ali na sua aguda humanidade. Então, passar por essa experiência de esbofeteamento, de insulto, de piadas, quando nós passamos pelas nossas, nós temos a certeza de que ele pode nos entender. Pode ser que ninguém nos entenda, mas ele nos entende porque essa foi também a sua experiência. Passar por toda essa decadência da natureza humana, por toda essa aflição de uma natureza humana real. Porque não foi Deus que foi crucificado, não foi Deus que morreu, foi um homem chamado Jesus que resgata a sua natureza divina ao ressuscitar. Ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esse interregno de 33 anos, mergulhado na mais absoluta humanidade, ele tem a experiência na sua própria carne, o sofrimento humano. Quando eu olho para essa experiência, me dá uma espécie de dor, de inquietação, mas ao mesmo tempo há em mim uma correspondência, porque eu entendo o que ele sentiu e ele entende o que eu sinto quando sou exposto por mentiras, por insultos, por blasfêmias, por humilhações, porque esse foi o mergulho mais profundo na natureza humana que Deus fez, né? Verdade, bispo. Assim, eu até acho interessante quando a gente começa a discutir a respeito da natureza humana, porque eu acredito que tem muita gente, muito crente, né, muito cristão, né, que estuda porque não entende essa natureza. Eu, pelo menos, tenho tido algumas discussões, né, a gente fala de discussões de brigas, né, mas de esclarecimento com alguns amigos que também são evangélicos a respeito dessa natureza. Porque muitas pessoas não entendem a natureza humana de Jesus. Né? Mataram Deus, Jesus nunca foi homem, Jesus sempre foi Deus, 100% Deus e pronto, acabou. Mas não entende a necessidade, não entende, até hoje não entenderam a necessidade de Cristo Embora como homem. Paulo o chama de último Adão, Isso. Ele se chama de filho do homem. Exatamente. Né? Há um desprezo, porque compreendem Jesus da perspectiva grega, mitológica, desse hibridismo dele, né? Uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem, ele vai se movendo, né? Para alguns, Jesus nunca descomeu o que comeu, nunca desbebeu o que bebeu, ou seja, falar que Jesus descomeu é uma ofensa, né? Eu estou usando até uma figura de linguagem aqui para amortecer isso, né? Mas assim, falar dessa humanidade ofende alguém, porque na cabeça de alguns, Jesus ainda é aquele que anda em slow motion. É aquele que anda em câmera lenta, era aquele que nunca criava polêmica, todo mundo ouvia a voz dele e obedecia, e a gente está vendo uma terrível rebelião, e ele está ali. É a pessoa dele que está sendo julgada, condenada, execrada, né? Chacoalhada, exatamente. E assim, aí eu até nos meus questionamentos com ele, eu perguntava a ele, me diga quantos milagres Jesus fez como Deus e quantos milagres Jesus fez como homem, entendeu? E eu dizia para ele, ó, Jesus, todos os milagres que Jesus fez, ele fez dentro da sua humanidade, claro. Porque ele mesmo, aí eu trago o texto da palavra, né, do fundamento da palavra, porque ele mesmo falou que para não ser usurpador de Deus, ele abriu mão disso. Ele mesmo se tornou homem, igual a todos nós. Né? Então, eu dizia isso para ele. E isso é difícil de entender. Né? Trazer essa humanidade, a revelação dessa humanidade de Cristo, para aqueles, como o senhor falou, que acham que Jesus andava no slow motion ali, né? É um pouco complicado, é um pouco difícil de entender, de aceitar que Jesus descomia, que Jesus sentia as mesmas dores, as mesmas aflições, que para ele entender a humanidade, ele precisou se tornar homem tão quanto o homem que ele precisava entender. É uma teologia que produz familiaridade, tocar na familiaridade do nosso contexto teológico, às vezes assusta, né? Anátema, né? Olha só o que ele disse, Jesus descome o que come. Ai, que anátema, o meu Jesus
não vai ao banheiro, Jesus meu Jesus. Sente medo, né? Jesus sente medo. Essa natureza dele, quando ele demonstra aqui, lá no Getsêmani, né? Aqui no Jesus tão nu, né? De si mesmo, né? Mostrando o seu sentimento. Revelando eu estou com medo, sua estou alma, com medo. Né? Fiquem comigo, vigiem, fica comigo toda essa noite. Aqui é muito, né? Assim, ver Jesus nesse momento, Jesus dizer, eu estou com medo. Pai, afasta de mim, isso que vai acontecer, né? Ver Jesus pedindo esse socorro. Olha aqui, é a natureza do homem. Né? Pedindo ou desejando, né? O socorro. Desejando, pedindo para o próprio homem, me acompanhe, fique comigo, eu estou aflito. Aí ele tem uma hora que ele diz que ele está, a tristeza de morte. Sim. Eu sinto uma tristeza de morte. É nesse ambiente que ele sua gotas de sangue, né? Eu estava lendo sobre essa experiência de Jesus e um cientista dizia que em extrema tensão é possível que os vasos se rompam e se sue gotas de sangue, mas tem que estar em extrema condição de aflição, né? Isso acontece muito na nossa fisiologia, né, bispo? A gente em extrema tensão, a gente começa a ter manchas roxas no corpo. São vasos que se rompem, né? São microsangramentos, né, que acontecem no nosso corpo. Isso debaixo de extrema tensão. Tá? O que acontece muito que a gente não costuma ver a humanidade. Isso acontece muito com os pregadores, né? Você tira essa humanidade do pregador e torna ele como se fosse ali sagrado, um Deus, uma né? pessoa inviolável, uma pessoa que não pode ser aflita, não pode passar por problemas, não pode ter doenças, não pode ter nada. Endeusa a pessoa. A pessoa não é humana, é um pregador, é um homem de Deus, mas tira toda a humanidade dela. A pessoa esquece que esse pregador sente, esquece que esse pastor paga conta, e esquece que esse pastor também tem problemas, esquece que esse pastor come, descome, esquece que esse pastor tem uma vida social, tem uma vida particular, tem um time de futebol, tá? Então, você endeusa essa pessoa, tira essa humanidade daquele cara, e torna ele, tira essa humanidade e torna ele simplesmente divino, pronto, acabou. Então, ver Jesus dentro da sua humanidade, né? E tirar ele do fato da divindade é complicado. Arrancar a fisiologia dele. Arrancar a fisiologia, arrancar as necessidades, arrancar os sentimentos, arrancar a angústia dele. Não, o divino, como é que ele ia se angustiar? Como é que ele ia... Não, isso não acontece, meu Jesus. Imaginar que ele ia ao banheiro, imaginava que ele fazia pipi, imaginava que ele disse comigo. Não, isso é inconcebível na minha cabeça. Eu não consigo ver a humanidade de Jesus. E eu questionava muito isso, né? Às vezes eu chego no conflito da palavra e dizia, poxa, os milagres foram feitos dentro da divindade ou dentro da humanidade? Porque se você for ver o contexto da palavra, da fala de Jesus, ele abriu mão da divindade para ser humano. O que diferenciava era o relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. Aquilo que o senhor falou agora há pouco, quando ele se viu na cruz e se viu sozinho, e foi a primeira vez que ele se via sozinho, foi o choque. Né? Ali, o desamparo. Né? Aquele sentimento de solidão. O pai não está comigo agora nesse momento. Tá? Eu tô só eu e aqui mesmo eu vou permanecer até vencer, até ressuscitar o meu Jesus divino. E aconteceu 3 dias depois, né? A gente é sempre atravessado pelo desamparo. Jesus atravessou também o desamparo pela primeira vez, pelo menos como registro bíblico, pela primeira vez, né? Nós nos vemos em desamparo desde a nossa primeira experiência com o espelho, né? Que quando a gente olha no espelho, teoria lacaniana, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente se vê pela primeira vez único e só. Porque até o espelho, segundo a teoria de Lacan, a gente faz parte do todo e o todo faz parte da gente, né? Pela primeira vez você se olha e se vê completamente você, né? O seu eu começa a surgir, né? E aquele susto que eu levo. Eu sou sozinho, minha mãe não sou eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai não é eu, meus brinquedos não são eu não sou meus brinquedos, eu estou completamente só. É o primeiro susto de desamparo. A experiência de uma criança, né? Quando cresce, que tem a noção que agora, que a mãe não é ela, que ela não é a mãe, né? Exato, é esse desgrudar que faz a gente viver a experiência crônica do desamparo. Crônica, todo ser humano
normal, entre aspas, ele vai sofrer de desamparo. E quando eu estava analisando o episódio da cruz, eu vi que pela primeira vez, pelo menos, Jesus pronuncia o desamparo como condição humana. Né? Sim. Porque me desamparastes. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Porque estou desamparado? Porque eu me sinto completamente só. Oh, meu Deus. Porque me sinto completamente vazio, só nesse momento. Era a humanidade dele gritando. Então, ele se identificou com a nossa humanidade até a primeira experiência de desamparo. Agora, é a primeira nossa e a última dele. A primeira experiência nossa é o desamparo, a dele foi a última experiência do desamparo. Mas ele correu todo o ciclo de sofrimento que a natureza humana é capaz de produzir, né? Que lindo, Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Esse Jesus. Essa identificação não com a é? gente, né? É. Que coisa linda, Jesus. Por isso ele é o último Adão, Lloyd. Por isso Paulo chama de último Adão. Ou seja, ele era tão Adão quanto Adão foi, gerado pelo sopro divino. O primeiro Adão, se a gente cria uma relação de similaridade, o primeiro Adão foi formado do sopro divino de uma natureza terrena, né? Ele era o terroso. Sopro divino sobre o terroso. Na experiência de Jesus, acontece essa similaridade. Ele usa um corpo terreno, chamado Maria, e sopra o seu roache sobre esse corpo terreno, chamado Maria. Jesus nasce do sopro da semente divina com a semente humana, tal e qual o primeiro Adão, que nasce do sopro divino. Paulo diz em Romanos, né, o primeiro chamado de alma vivente e o segundo de espírito vivificante. Paulo é quem faz essa comparação, né, de alma vivente. O primeiro era da terra, o último era do céu. Lembra desse texto de Romanos? Então, essa comparação Paulo faz para que a gente entenda justamente essa humanidade, esse fator adâmico de Jesus. Maravilha. Ele não nasce da natureza humana com natureza humana para não ter essa herança adâmica. Sim. Ok? Sim. Por isso ele é o último, porque ele quebra o ciclo de domínio do primeiro Adão. Né? E assim, bispo, eu acho que essa experiência com o desamparo dele na cruz foi tão marcante, que lá na frente ele vai dizer para os homens que o seguem: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não passarão pelo que eu passei, porque o que eu passei é ruim. Jesus sabe o que é ser desamparado. Jesus sabe o que é ser desamparado. Sim. Ele experimentou, né, o desamparo. Eu experimentei, como diz, ele levou sobre si tudo isso. Ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si as nossas angústias, ele levou sobre si os nossos pecados, e pelo seu caminhar nós fomos sarados. A experiência dele foi, eu acredito que foi tão marcante que ele chega e diz: eu não quero que vocês passem o que eu passei. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar morando dentro de vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Para que vocês não tenham essa experiência mais, porque o que foi ruim. Eu me vi sozinho, dentro da minha humanidade. Pela primeira vez, o Pai não estava comigo. Eu estava só eu e eu mesmo, vivendo as minhas angústias, vivendo a minha dor. E isso foi ruim na vida de Jesus. E ele olha para nós, né, e diz: não quero que vocês passem. Eu vou estar com vocês todos os dias, dentro de vocês. A partir de agora eu vou morar dentro de vocês. Todos os dias eu vou estar lá, até a consumação dos séculos. Tá uma experiência. Sim, uma experiência maravilhosa de habitação, né? É o Deus que não me frequenta, é o Deus que mora em mim, né? Glória a Deus, graças a Deus. E eu posso continuar aqui? Pode, claro, vamos lá. Aqui vem, durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma empregada encarou, disse: você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Olha aqui, pastor Cláudio, aqui Jesus sendo desamparado, já bem aqui na fala de Pedro, ó. Ele o negou. Nem sei do que você está falando.
enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez, ele o negou, reafirmando a negativa com um juramento: juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Você é um deles. Seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Olha aí, que experiência, não é não? Que experiência. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aqui começa um outro desamparo, né? Um outro tipo de desamparo. Sim, o abandono dos amigos. Abandono dos amigos. Agora, eu achei interessante, na terceira vez que Pedro nega Jesus, o cara diz assim: o teu sotaque te denuncia. Gente, vamos pensar uma coisa. Nós que andamos com Jesus, nós temos passamos a ter uma linguagem muito própria com nossos sotaques, né? Sim. Vamos brincando aqui, chamar de evangeliquez. Não importa, onde quer que você esteja, há um sotaque em você. Eu estou usando essa figura de sotaque como uma metáfora. Sim. Há uma marca, né? Uma marca. Uma identidade. Sim. A gente vai sempre se sentir muito desconfortável tentando viver uma vida que não é nossa vida. Esse desconforto Pedro estava vivendo. Era o medo entre assumir a identidade e correr o risco de ser morto também, e o medo de morrer. Mas ele está ali, o sotaque é dele. Não estou imaginando aqui que é só o sotaque de onde ele nasceu, porque tinha muita parada lá do cibolete e chibolete, né? Era os sotaques que a gente tem a partir da nossa experiência com Cristo. Sim. A gente é muito cheio de sotaque mesmo. Você pode estar no meio de um bloco de carnaval, você abre a boca, logo reconhecem quem você é. Você pode estar no meio de uma loucura qualquer, você começa a falar e logo há um sotaque que te denuncia. Um hábito. Sim, anos atrás, um amigo me contou uma experiência louca dele, de que ele estava numa situação que era constrangedora para o público, mas ele precisava viver aquele antagonismo dele. Quando ele tem uma experiência de reconhecimento, alguém o reconhece como pastor. No meio daquela loucura toda, alguém o reconhece como pastor. E ele se desmorona. Olha, eu estava evangelizando num período de carnaval lá na cidade do Rio, e eu encontrei um pastor que havia pedido licença no período de carnaval para viajar, e ele viajou para o Rio e estava brincando carnaval atrás de alguma mulata. E nós estávamos com uma equipe de evangelização na avenida, e aí nós o abordamos e ele começou a falar, e logo percebi, tem alguma coisa estranha nesse cara aqui. Esse cara aqui fala cibolete. E por fim ele desabou em choro e disse: Deus me achou bem aqui, onde eu estava fugindo da minha atividade pastoral, onde eu estava me desplugando da minha integridade de comportamento. Eu estava aqui atrás de uma mulata e Deus me achou e começou a chorar arrependido. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Mas o sotaque dele o denunciou, né? Eu lembro disso, uma experiência que eu tive. Eu estava no centro da cidade ali, né? Ali próximo à Rua Grande, né? E sempre ficam umas cartomantes ali, né? As mulheres ficam lendo mão, né? E bem na entrada ali da Rua Grande. E eu passei, e elas pegam, elas avançam na gente, né? Nos transeuntes que passam ali, elas pegam ali. Aí eu passei, uma pegou e me puxou de vez, né? E pegou na minha mão.
Quando ela pegou na minha mão, ela soltou. Eu disse, essa mão aqui é muito quente. Essa não consegue ser lida. Tu é evangélico, né? Eu disse nada, né? O sotaque, né? Eu posso só fazer um esclarecimento a respeito desse texto, né? Se me permite, a respeito do galo, né? Eles falam, o galo cantou, o galo não cantou. E eu estava fazendo um estudo, não existia galo naquela época ali dentro do Sinédrio. Ali não tinha galo porque era até um animal proibido. O galo, na verdade, era a troca da guarda. Né? Eles chamavam de galo, e o galo cantava quando tocava o sino para que a guarda fosse trocada. Aí eles chamavam o canto do galo. O galo cantou, trocou-se a guarda. E só para esclarecer um pouco aqui, vocês ficam, o galo cantou, como é que o bicho canta lá dentro do é estudo mesmo da palavra. Cocorocó. O fato é que o galo cantou. O galo cantou. Se era um cocorocó, se era um galo caipira, ou se era uma corneta, ou se era um sino, não importa nem tanto para nós. Mas é verdade, tem essa questão aí da história. O importante é você ser identificado. Exatamente. O importante é a gente cair no choro, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto bloco da nossa programação. E eu quero só fazer uma correção. No bloco passado eu dizia que no dia 14 de abril nós teríamos a visita do pastor Barry Denison. Mas não é dia 14, é dia 12, é uma quarta-feira, a partir das 19h30. E você não pode faltar. Será um dia maravilhoso, onde nós vamos receber nosso pastor, vindo diretamente de Jerusalém para estar conosco. Será uma data preciosa, dia 12 de abril, quarta-feira, às 19h30. A gente vai receber essa ilustre presença tão marcante para todos nós e vai ser uma bênção para toda a cidade que puder vir assistir a gente, né? Estar com a gente aqui, participando desse culto, vai ser muito especial e eu quero antecipadamente convidar você. Tem um mês ainda, né? Isso. Para você agendar, marcar na sua agenda. Como não é um culto habitual, quarta-feira, nós estamos abrindo essa exceção da quarta para que a gente possa recebê-lo, porque ele vem para um trânsito aqui, né? Então vai passar pelo Maranhão muito rapidamente para estar conosco e eu quero convidar você para estar com a gente nessa quarta-feira, dia 12 de abril. Um mês ainda para você agendar, marcar aí na sua agenda. Será um encontro formidável, um encontro maravilhoso e você não deveria faltar. Gente, nós estamos aqui terminando o capítulo 26, né? Já entrando no 27, quando Pedro sai de lado para chorar, porque ele ouve o galo cantar e se lembra daquilo que Jesus havia dito a ele, né? Antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E ele cai num pranto, numa inquietação, num certo desespero, porque ele ouve aquilo que Jesus havia dito a ele, na reprovação que ele faz, né? Eu juro, ele chega a gritar, não, vocês estão enganados. Já, né? Tenho certeza. Não sou eu, Braveja, e agora está ele ali diante da contradição. Eu fico pensando que em alguns momentos nós viveremos contradições entre aquilo que cremos e aquilo que dizemos, entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Não é que a gente planeje, mas há uma espécie de sabotagem, né? É uma armadilha que a gente acaba caindo, estando num lugar onde nós jurávamos que não estaríamos em momentos atrás, né? Verdade. Agora, isso também não invalida a pessoa de Pedro. A gente vai ver mais adiante, quando Pedro é chamado, né? Ali por Jesus, lá na praia, assando peixe, mas isso é coisa mais para frente, né? Hoje nós estamos agora caminhando para o capítulo 27, Lloyd. Capítulo 27, versículo 1, vamos lá. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levá-lo a Pilatos, o governador.
Então, Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: pequei, traí um homem inocente. Eles disseram: e nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois, enforcou-se. Os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas. Não é certo dar o pagamento por um assassinato como oferta no templo. Concluíram. Olha a justiça deles. Olha aí. O dinheiro, então, foi usado na compra do campo do oleiro, que seria usado como cemitério de indigentes. É por isso que aquele campo ficou conhecido como Planície do Assassino, nome que permanece até hoje. Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias. Eles tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o campo do oleiro. Inconscientemente, eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. O movimento inconsciente, né? É o movimento inconsciente. Eles cumpriram a profecia. Isso. Eu fico imaginando a hipocrisia da negociação dessas 30 moedas. Eles ainda estão pensando em injustiça. Tipo, não é justo devolver ao templo as moedas por causa de um assassinato. Esse senso de justiça meramente humano não avalia a justiça de Deus, a justiça real. Eles são capazes de subornar Judas, de conspirar. Judas diz: acabei contribuindo para a morte de um inocente. Ele diz: nós com isso. Temos nada a ver com isso. O problema é seu. É que conscientemente eles sabiam que Jesus era inocente, mas inconscientemente eles caminhavam para matá-lo. Por isso estão levando a Pôncio Pilatos e tem toda aquela história de lavar as mãos, de soltar Barrabás. Judas estava ali acompanhando tudo aquilo. Agora diz que ele foi tomado por um remorso. Não diz que ele estava arrependido, foi tomado por um remorso. Arrependimento muda a cabeça da gente. O remorso é uma dívida que se paga por causa da culpa que se sente e se carrega. Ele se sente culpado e tem remorso. Ele vai remoçar sobre o sentimento dele. Mas ele não tem arrependimento. O que ele tem é um sofrimento em função da culpa que carrega. Por isso que eu tenho dito insistentemente, arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma dívida impagável que se tem com uma culpa que se carrega. E às vezes é uma culpa imaginária, às vezes é uma culpa real. No caso de Judas, uma culpa real. Que ele não conseguia se apropriar do perdão. Ele estava ali remorçado sobre a dor que ele sente. Todos nós que dizemos: estou arrependido, às vezes não estamos arrependidos, estamos remorçados. O comportamento de Pedro foi diferente do comportamento de Judas, né? Judas teve remorso. Pedro chorou. Esse choro foi de arrependimento, a gente pode dizer isso? Nem sempre todo choro, às vezes é choro de vergonha, que não foi o caso de Pedro. Às vezes é um choro de vergonha, um choro de constrangimento, um choro brotado do flagrante. Aí eu choro porque eu fui desnudado, né? Então, nem sempre o choro é acompanhado, é a companhia do arrependimento. Não é porque Pedro chorou, é porque a atitude dele em função da negação que ele fez vai fazer todo sentido. A gente só vai ver que Pedro se arrependeu quando a história corre, né? Quando a história corre. Até ali parece que Pedro também teve um remorso, mas ali ele mudou a mente dele, não é? Judas não mudou a mente dele. Ele só se sobrecarregou da culpa. Então pense que a culpa pode gerar na vida da gente só remorso, arrependimento nenhum.
E o que acontece com Judas é isso. Por isso é que as entranhas dele se abrem. Foi uma morte escandalosa, né? A gente costuma ver muito isso, né? Tem muito esse exemplo daquilo que é culpa, daquilo que é arrependimento, daquilo que é remorso, muitas vezes no enterro. Né? Você está ali enterrando alguém, né? Foi julgado, a morte levou e você consegue distinguir quem chora ali, né? Pelo menos eu tenho até conversado com alguns amigos, né? Que existe o choro de tristeza e o choro do remorso, né? As pessoas remorsadas se culpam por não ter feito mais, a dívida exatamente que deixaram ali com aquele falecido. Devia ter sido um filho melhor, devia ter sido um pai melhor. E eu até falava para eles, olha, o remorso geralmente ele vem carregado dos porquês da vida. Por que eu não fiz mais? Por que eu não estive mais presente? Por quê? E é um sofrimento tão repentino quanto ele aparece, ele vai embora. Na hora que enterra, pronto, acabou, a pessoa toma o seu rumo e parece que nunca existiu, né? E eu vou falar de sentimento, do remorso de Judas, né? Numa mudança de pensamento, né? Pela culpa, sei lá, de ter achado que ter vendido Jesus. Talvez ele nem imaginasse, eu acreditava que Jesus não fosse julgado à morte, né? Que ele fosse condenado, ele queria mais ali promover uma revolução, ou sei lá, testar o poder de Deus. Né? Então você vai ver ali, pensamento, remorso, uma culpa aparente, uma mudança de pensamento, não pelo fato de Jesus ali em si ter sido condenado, mas pela prática da atitude dele de ter vendido Jesus, tanto que ele transfere essa culpa por dinheiro e começa a odiar aquelas moedas e devolve. Transferiu para lá e se suicidou, né? Cometeu suicídio. Remorso, ele é carregado de interrogações. Remorso, ele é carregado de porquês. Eu trago novamente o exemplo do enterro. Lá no enterro você sabe quem está doendo, quem chora com dor no seu cantinho, um choro profundo de tristeza. E eu falava geralmente que os remorsados são aqueles que se jogam em cima do caixão e começam a fazer o seu showzinho particular, né? Eles tomem cuidado, defina o que é choro, o que é arrependimento e o que é remorso, porque tem uma diferença muito grande. Acho que Anne Frank diz que é justamente o remorso que faz a gente receber mais flores na morte do que na vida, né? Porque a gente está sobrecarregado de uma culpa. Muito bem, nós passamos por esse momento agora, né? Esse movimento inconsciente que leva eles a praticar exatamente aquilo que já estava previsto, as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus disse: se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou: você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada? Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu de sua boca. O governador estava impressionado. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro, escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem: não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu liberte? Eles disseram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, o que farei com Jesus chamado Cristo? Insistiu.
Todos gritaram: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Ele fez objeção: mas por qual crime? Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifique-o, crucifique-o. Quando Pilatos viu que não estava indo a lugar algum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando: lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu: assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Ainda incluíram os filhos. Eita. Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado. Depois o entregou para a crucificação. Olha, eu fico muito pasmo diante dessa narrativa, porque se vocês bem se recordam, um pouco antes, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e lá também está a multidão dizendo Hosana nas alturas. Bem-vindo aquele que vem no nome do Senhor. Parece-me, só me parece, que a mesma multidão que um pouco antes o recebem como rei em Jerusalém, parece ser a mesma multidão que grita agora: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É impressionante como essa multidão está exatamente como a canção do Roberto Carlos diz, uma multidão que não sabe para onde vai. Sempre instigada por uma voz externa, que é guiada por uma voz externa, que não sabe discernir entre o certo e o errado. Preferir soltar Barrabás é uma escolha que esse povo faz, assumindo a responsabilidade sobre si e sobre seus filhos. Ainda inclui os meninos. Eles estão tão embriagados que eles assumem a responsabilidade da família inteira ao escolher Jesus como o condenado, o crucificado. E Barrabás vem com essa coisa de lavar as mãos, né? Como se isso o inocentasse. Pilatos lavando Pilatos, as mãos. Sabe, bispo, eu lembro, assim, teve uma situação que aconteceu com uma senhora numa comunidade, que morava na comunidade, né? Fazia parte da comunidade. Mas aí surgiu algumas fake news que ela era sequestradora de crianças. Essa própria comunidade que conhecia ela, isso chama-se controle de massa, né? Cercou aquela casa e uns 2 ou 3 instigaram essa comunidade e essa comunidade pegou e executou essa mulher. Linchou essa mulher até a morte, ela foi executada, né? Depois veio à tona que na verdade era uma história falsa, que alguém havia postado por uma sequestradora que porventura se parecia com ela, mas não era ela, e a comunidade sabia que não era, mas mesmo assim a executou, né? Esse controle de massa que a gente vê aqui nesse cenário de julgamento de Jesus, né, é a mesma coisa. O senhor falou, o mesmo povo que estava lá com os ramos, recebendo a Jesus montado naquele jumentinho, dizendo: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Esse mesmo povo foi o mesmo povo que estava lá diante do julgamento, sendo excitado por alguns, fazendo um controle de massa. E pior, trazendo a responsabilidade do julgamento para ele e para as suas famílias, para ele e para os seus filhos. Sim. De como é fácil, eu trago isso para explicar de como é fácil induzir as pessoas. Sim, claro que é. Como é fácil alguém que tem, vamos dizer, o poder da oratória ali, em controlar, induzir
as pessoas a fazer aquilo que é errado, né? Conduzir de forma errada, trocando a mentira, transformando a mentira na verdade. A responsabilidade que esse cidadão tem, né? Em cima desse povo, não só condenando esse povo, mas condenando toda a geração dele. Pega aquilo que não é fato, né? Não é fato, é mentiroso, vende aquilo como verdade e o povo acredita. Muda a perspectiva, muda aquilo que, como se diz, aquilo que o povo acreditava por uma outra verdade, por uma outra crença. Acontece muito, gente, acontece. Isso acontece, inclusive, dentro das igrejas. Sim. Das próprias igrejas. Estão se mudando, controlando as massas, transformando muitas mentiras em verdade. Falando, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E o que se fala, pronto, é verdade. Apesar de eu ter o conhecimento, de eu entender que aquela mensagem, ou aquela fala, ou aquela pregação não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com aquilo que eu tinha como verdade. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Entendeu? O julgamento foi baseado em cima de suposições, em cima de mentiras. Né? Eu estava falando, vendo agora, no julgamento de Cristo, eles pegaram um fato, quando Jesus disse que o templo seria destruído, seria erguido em 3 dias, e eles usaram isso como fundamento. Está lá no capítulo anterior, e pegaram uma fala de Jesus, que Jesus tinha falado 3 anos atrás. 3 anos atrás ele disse isso, lá no livro de João, capítulo 2, se não me engano. Versículo 9, por aí. Ele falou 3 anos, mas pegaram isso, trouxeram e disturparam. Deturparam. Deturparam, né? Deturparam, é. Mas pode desturpar também. É interessante, bispo, que Pilatos tinha recebido uma notícia, né? A esposa disse, olha, diga para ele não se envolver nisso. E isso bate com o que o pastor Cláudio está dizendo. A gente tem um conhecimento, mas assim mesmo a gente vai avante. Né? Ele recebeu ali uma notícia da esposa, né? Para ele não se meter, porque eu tive uma noite difícil, eu tive um sonho com esse homem. Ó. E lavar a mão não vai adiantar nada, né, Cláudio? Agora não. Tipo assim, é indiferente para mim, eu não assumo nenhuma posição, porque assim, até eu me calar diante de uma injustiça, né? Esse silêncio coopera. Isso me torna conivente, né, bispo? Me torna conivente, exatamente. É um tipo de posicionamento. Não tem, lavar a mão não resolve nada. Não resolve nada. Ele podia ter decidido aquilo ali. Sim. Ele podia ter decidido, não decidiu. Eu não estou aqui questionando os desígnios divinos para que a profecia fosse cumprida e Jesus fosse levado à morte. Eu entendo que todo esse caminho é um caminho percorrido pelas nossas atividades inconscientes, mas para o cumprimento de uma palavra. Em última análise, em se pensar na morte de Jesus, Jesus não se suicidou, mas ele se entregou à morte. Ele mesmo disse, eu acaso não tenho autoridade para que miríades de anjos se levantassem agora? Quantas vezes tentaram colocar a mão nele e não conseguiam colocar? Então, assim, eles foi cumprir o que as Escrituras já haviam previsto. Isso não os exime da culpa, não os isenta da responsabilidade e de tudo aquilo que aconteceu. Mas Jesus estava pronto para ser crucificado, ele já sabia que isso ia acontecer. Não era algo inesperado, mas a gente está ressaltando a injustiça e tudo que acontece em torno da injustiça, né? Toda injustiça que cometeram contra nós, pode ser que nós não tenhamos sido merecedores dessa injustiça, mas aconteceu. Mas quantas vezes isso melhorou a nossa vida? Isso mudou a nossa história. Entende? A gente se tornou mais forte, mais seguro, sendo bombardeado por todos os lados. Então, se a gente quer ser um líder, a gente vai estar diante da reprovação mesmo. Isso não tem jeito, não. Não tem jeito. Deus não fez um caminho para Jesus e outro para nós, né? O caminho sempre será a cruz. Só a cruz e siga. Os ataques servem, né? Eu digo que os bombardeios servem para
revelar as nossas fraquezas e para nos ajudar a fortalecer as nossas defesas. Exatamente, Cláudio, exatamente isso. Gente, nós estamos no último minuto do nosso programa e voltando a lembrar você que no dia 14 de abril nós temos um culto especial, vai ser uma quarta-feira, queremos convidar você para a presença do Dr. Barry Dennison. Dia 12, bispo. Dia 12, perdão. 14 de novo. Ai, de novo, 14, não. Dia 12 de abril, um mês. Dia 12 de abril, é uma quarta-feira, nós vamos ter esse encontro especial. Que horas, bispo? Às 19h30, querida. 19h30, para poder o pessoal que sai do trabalho, dá tempo de chegar por aqui. Então, às 19h30 vamos estar reunidos, né? O pastor Barry Dennison é muito especial, viu? Sim. Já tive muitos contatos com ele. Você esteve com ele lá em Jerusalém, inclusive, né, hoje? Eu fiz uma live com ele em Jerusalém, aqui no Brasil, né? Sim, mas você esteve com ele lá também, não, né? Lá não. Lá você não chegou a estar com ele lá? Não, só falamos, nos comunicamos, né? Ele disse, vem até aqui, mas eu já estava vindo de volta ao Brasil, não deu tempo de encontrar com ele, né? Mas depois nós nos comunicamos, fizemos uma live juntos, falando sobre as festas de Jerusalém, e foi muito bom, né? Legal. E quem sabe ele vai estar conosco no Café com o Bispo, hein? Será? Vamos ver. É que ele chega na terça-feira, não vai dar. A nossa gravação é na segunda, né? Ele sai antes de domingo, né? Então não tem como estar aqui. Olha, gente, mas eu convido você, não perca, porque o pastor Barry, ele traz para nós tantas coisas boas, uma palavra de Deus muito poderosa, sabe, bispo? E nós somos sempre muito agraciados com a palavra de Deus que sai através da boca do pastor Barry. Então, nós convidamos, esteja aqui conosco, naquele dia será dia 12 de abril, às 18h30. Não, 19h30. Às 19h30. Quarta-feira, esteja aqui conosco. Ok, forte abraço, gente, bom ter estado com vocês, uma semana vitoriosa. Nos encontramos às 19 horas com a transmissão do nosso culto ao vivo. Shalom. Aí para todos. Shalom.